Uma nação é como um indivíduo. Ela tem suas obrigações a cumprir e nós não podemos mais abandonar nossos deveres para com tantos povos colocados sob nossa tutela. É nossa dominação que sozinha pode assegurar a paz, a segurança e a riqueza a tantos infelizes que nunca tinham antes conhecido estas benfeitorias. Somente levando a termo esta obra civilizatória, nós cumpriremos nossa missão nacional para o eterno proveito dos povos à sombra de nosso cetro imperial. Salve, turma! O tema da aula de hoje vai ser imperialismo. Bom, nós vimos no nosso clipe de abertura a questão do imperialismo no discurso do Chamberlain. Ele fala a respeito de uma nação mais superior que vai trazer a civilização às mais inferiores. O contexto do discurso do Chamberlain exatamente é o que nós vamos tratar em aula. O contexto do imperialismo. Como se fosse um momento em que a Europa ensinaria ao mundo o que é o certo, ensinaria ao mundo o que é ser civilizado ou não. Mas uma coisa nós temos que ter certo no momento. Quando nós falamos de imperialismo, nós falamos de uma palavra que se vê durante longos séculos em várias circunstâncias diferentes. Desde Roma, passando pela Grécia, pela Idade Moderna até os dias de hoje. Mas nós trataremos, nesta aula, do imperialismo que tem relação com o século XIX e com o século XX. É esse o nosso tema. Bom, a primeira pergunta que nós poderíamos falar é: o que é imperialismo? Essa pergunta do que é imperialismo, nós encontramos uma definição no Dicionário de Política de Norberto Bobbio, um sociólogo italiano. Vamos vê-la. Expansão violenta por parte dos estados sobre áreas territoriais da sua influência ou poder direto, e formas de exploração econômica em prejuízo dos estados ou povos subjugados. Veja, esta conceituação nos leva à ideia de a hegemonia de um país sobre outro. Mas hegemonia está relacionada à dominação de um país sobre o outro. Mas veja, não é só a dominação que explica. Nós temos também como ideia de hegemonia a aceitação da dominação de um país sobre o outro. Veja, de um lado é uma força bruta, direta. De outro lado, a aceitação é uma força mais sutil, que aos poucos se incorpora na cultura. O que podemos ver quando vemos imagens de povos africanos, por exemplo, vestidos tais como os europeus. Bom, agora é interessante entendermos o contexto em que ocorre o imperialismo. Primeiro, o imperialismo está relacionado à Segunda Revolução Industrial. É uma consequência da Segunda Revolução Industrial. Há um momento de produção, há uma busca por mercados para essa produção ser vendida, daí o imperialismo, essa busca por outras áreas. Também devemos relacionar e ter uma noção que o imperialismo está relacionado ao progresso técnico-científico, que nós podemos ver como uma melhoria da Segunda Revolução Industrial. A Segunda Revolução Industrial nos oferece a eletricidade, o aço, enfim, novas fontes de energia como o petróleo. É um progresso que, sem dúvida nenhuma, afeta aquele contexto. Aquele contexto também, a economia estava regulada no que poderíamos chamar de capitalismo monopolista. Isto é, a concentração de produção e de capital. O local em que ocorre o imperialismo também é importante. Basicamente, a Europa Ocidental e os Estados Unidos. A partir de 1860, 1870. Nós podemos notar também na época a formação de uma oligarquia financeira. Oligarquia que vai fazer os cartéis, os trustes, enfim, um pequeno grupo que vai dominar grande parte do setor da economia. Esse pequeno grupo vai associar as atividades da indústria com o capital vindo dos bancos, onde há muito dinheiro e onde se requer muito dinheiro. As características do imperialismo são essenciais na compreensão desse momento. Podemos citá-las, por exemplo, necessidade de mercados consumidores. Com a grande produção que ocorre na Segunda Revolução Industrial, há essa necessidade por esses produtos serem consumidos por alguém. Também há necessidades de matérias-primas. Com o imperialismo,
se busca essas matérias-primas que são essenciais para este momento, para essa nova indústria desta época. Com o imperialismo, também podemos encontrar uma nova divisão internacional do trabalho, no qual a Europa fica com os produtos industrializados e os países sendo dominados, os que estão sendo dominados, são meros consumidores ou fornecedores de matérias-primas. Podemos também traçar como ideia que há no imperialismo uma política anexionista, como o exemplo da África e da Ásia, que tem boa parte de seus territórios anexados, dominados diretamente pela Europa. Mas, se não é anexionista, há uma política de domínio econômico acentuado, que é o caso da América. A América Latina não foi dominada diretamente nesse período, mas ficou totalmente dependente economicamente da Europa. É uma nova colonização, mas a colonização do imperialismo tem grandes diferenças da colonização existente em um tempo anterior, lá pelos séculos XV e XVI, a colonização do antigo regime, a colonização do pacto colonial. Vamos ver essas diferenças. Bom, gente, vamos ver basicamente quais são essas diferenças. No antigo sistema colonial, entre o XV e o XVIII, o contexto do capitalismo comercial, um capitalismo baseado no comércio, na circulação de mercadorias. Nesse momento, entre os séculos XIX e XX, o capitalismo monopolista, a busca por monopólios, a busca por garantir mercados. Um outro fator é a forma. No antigo sistema colonial, há um domínio político, isto é, você conquista as terras e elas são suas colônias diretamente. E essa é a única forma. Já no contexto do imperialismo do século XIX, temos o domínio político formal, muito semelhante, mas também o domínio econômico informal. Isto é, países conquistam a sua independência, mas eles são dependentes economicamente. Nós temos também uma outra diferença. Antigamente, naquela época, era o continente americano. Agora, o imperialismo também ocupa a América, daquela maneira, informal, uma dominação indireta, econômica. Mas, formalmente, isto é, uma dominação direta, temos a Ásia e a África sendo praticamente repartidas. Os objetivos são diversos. Veja, no antigo sistema colonial, metais e produtos agrícolas tropicais. Exploração simples, uma extração rápida. Já no contexto do imperialismo do século XIX e XX, a busca por mercados consumidores, busca por matérias-primas e campos de investimentos de capital. Veja, o contexto é outro, logo, as reivindicações são outras, os objetivos são outros. As práticas do imperialismo são os fundamentos e as justificativas para que ele ocorra. Para que isso seja entendido, é necessário que nós compreendamos o contexto da era vitoriana e da bela época em que se vivia. Isto é, naquele momento, a Inglaterra, o país símbolo do imperialismo, vivia o seu auge lá com a rainha Vitória, uma sociedade baseada na pureza dos valores e na sensação da superioridade europeia. A civilização europeia, naquela época, se colocava como o centro da difusão da civilização, o centro da difusão do conhecimento ideal, dos valores ideais, dos costumes a serem seguidos. As justificativas ideológicas estão dadas. Elas nos mostram exatamente isso. Ideias que fazem jus a um movimento econômico maior. Vejamos agora, para ilustrar isso, o poema de Richard Kipling, A Carga do Homem Branco. Aceite a carga do homem branco. Produza o melhor que você pode criar. Prenda seus filhos ao exílio para servir às necessidades dos prisioneiros. Para guardar em pesada faina do povo irrequieto e selvagem, povos recém-cativos e taciturnos, meio demônios e meio infantis. Aceite a carga do homem branco com paciência de suportar, para velar a ameaça do terror e verificar a demonstração de orgulho. Com linguagem aberta e simples, centena de vezes esclarecida, procurar a vantagem do outro e conquistar o lucro alheio. Aceite a carga do homem branco. As guerras selvagens de paz, preencha a boca da fome e tente deter a doença.
E quando se aproximar do objetivo, do fim procurado para os outros, observe a preguiça e a leviandade dos gentios. Dirija à frustração suas esperanças. Veja, o poema de Kipling mostra um discurso direto de dominação. O homem branco dominando o incivilizado. Ele elaborou esse poema tendo como ideia mostrar a missão do homem ocidental, do homem europeu, na construção dos grandes impérios, o grande fardo que ele iria encontrar. Nessa descrição, nós podemos notar uma ideia da superioridade do homem branco. Uma superioridade que lhe dá o direito de exploração. O fardo do homem branco é esse, é pôr ordem na casa, é mostrar ao bárbaro, ao incivilizado, o que ele deve fazer. Levar a civilização aos povos incultos e atrasados. Mas esse poema é direto, ele não esconde nada. Mas há formas indiretas de dominação que existiram e que se formaram naquela mesma sociedade. Essas formas indiretas mostram a relação entre a cultura e o imperialismo. Um exemplo disso, que pode parecer banal e que passa batido, é a teoria da origem das espécies do Charles Darwin. Veja, quando Darwin elabora a teoria, elabora uma teoria evolucionista, que mostra dos seres mais primitivos atrasados aos mais evoluídos. Veja, o contexto em que ele elabora essa teoria, que ela é aceita na biologia, não entro nessa discussão, é o contexto em que nós podemos perceber uma evolução das formas bárbaras, incivilizadas, às formas superiores. Queira ou não, Darwin estava inserido naquele caldo cultural, naquela época, e essa sua teoria está influenciada pelos padrões daquela época. Agora, como outra forma de dominação indireta, vamos ver uma historinha em quadrinhos que parece que passa muito batido. A do Tintim. Tintim na África. Uma historinha lá escrita em 1930, 1931. Vamos vê-la e entender um pouco melhor dessa forma sutil e indireta de mostrar a superioridade do homem branco europeu frente aos incivilizados. Bom, na nossa história nós podemos perceber o seguinte. Tintim está ali parado, vem um africano e o pede ajuda. Tintim leva o africano no carro, leva no banco de trás, até que ele para numa ferrovia. Repare, ele para numa ferrovia e o africano fica no banco de trás. O cachorro do Tintim é que está ao lado dele. Pode ser paranoia, mas é um pequeno detalhe que vale a pena. Vamos continuar. Ele para ali, ele está enganchado na ferrovia, nos trens. De repente, vem um trem na direção dele. Há um certo pavor do que acontece. O que acontece no fim, o trem bate no carro, mas é o trem que quebra. Outro detalhe interessante. O carro não sofre dano algum, e sim o trem. Claro, o carro é dirigido por um europeu e é um carro europeu. O trem só tem africanos e é um trem africano. Logo, é impossível algo vindo da África abater a Europa. Veja, até nisso a superioridade está clara. Vamos continuar. Bem, o trem está quebrado, as pessoas reclamam, e quem é que vai ajudar as coisas a melhorarem? O Tintim. Ele diz, vamos trabalhar. E repare a cena. Estou muito cansado, diz o africano. Não é à toa. O trabalho aqui vem do europeu. O africano, devido ao clima, devido ao local, enfim, devido à sua cultura, é um preguiçoso, ele não tem capacidade de trabalhar. É isso que o quadrinho quer dizer. Vamos continuar. Até o cachorro do Tintim diz, vamos, deixem de preguiça e mãos à obra. As pessoas trabalham e, de pronto, reerguem o trem, que é rebocado pelo europeu. Tintim, ao rebocar o trem, mostra que o europeu coordena os trabalhos, o cachorro do europeu, até o cachorro, diz o que o africano deve fazer, e é ele que conduz o trem. Ele está à frente. Veja, ele não se mistura com os demais africanos. Ele conduz o trem. Ele é europeu, ele tem que conduzir. Digamos assim, o fardo do homem branco. Vamos continuar. Ao chegar numa estação, na verdade é uma tribo,
ele é levado ao encontro do chefe dela, levado com toda a pompa, e quando se encontra com o chefe da tribo, ele diz o seguinte: esse chefe, você é um branco bondoso. Logo se vê que ele é que manda, porque há uma coroa na cabeça dele. Veja os detalhes. O Tintim é logo reconhecido como o cara que modificou, que foi responsável por aquilo. Ele não trabalhou, ele não botou a mão na massa, mas ele foi quem coordenou. Ele é o branco. Veja, outro detalhe. Ele é recebido, levantado pelos africanos numa cadeira especial, ele não precisa nem caminhar, para encontrar o chefe da tribo. O chefe da tribo, o que ele faz? Fuma cachimbo e tem uma coroa. Duas coisas eminentemente europeias. Nenhum chefe africano tem uma coroa como aquela. É como se o rei europeu tivesse no africano. Até na caracterização que se faz, é uma caracterização que só se vê o olhar do europeu sobre o outro. Agora, repare no final. No final nós temos uma cena mais ampla que mostra como é que foi a tribo após a vinda do Tintim. Nós temos aqui as estátuas de Tintim e de seu cãozinho sendo adoradas pelo africano. Nós temos mais abaixo uma mãe repreendendo seu filho, dizendo que se ele não estudar bastante, jamais vai ser como o Tintim. Nós temos aqui um velho da tribo ensinando que o Tintim é uma pessoa ímpar, que não se encontrará mais. E até os cães da tribo, eles fazem referência ao cão do Tintim, que é o cão Milu. Veja, a passagem do homem branco traz o benefício para aquela aldeia. A passagem do homem branco traz para aquela aldeia o que deva ser o bom exemplo, a orientação, a civilização a algo superior. Um quadrinho que foi feito na década de 30, um quadrinho praticamente inocente, mas que por trás dele tem muito dessa ideologia de uma Europa superior, uma Europa daquele momento. A expansão imperialista representa a corrida colonial, isto é, quando as potências europeias vão à caça, vão em busca de novas terras. Isso fica como marco dessa grande expansão o Congresso de Berlim, realizado em 1885. O Congresso que vai definir, afinal, que terras vão ficar para quais países. São as regras do jogo que vão definir quais países vão ter quais territórios. A Europa oficializa essa busca por terras sem consultar os outros povos. É o Congresso de Berlim que nos deixa claro que ocorre a partilha da África, a divisão da África entre os países europeus. Mas para entender essa divisão da África entre os países europeus, vamos nos preocupar em achar os dados da ocupação imperialista na África, para você ver a importância do Congresso de Berlim e para se entender o quanto o imperialismo do final do século XIX foi determinante para isso. Vamos ver a tabela. Bom, essa tabela nos mostra o território africano dominado pelos europeus. Vejamos, do século XV até 1880, 10,8% desse território está nas mãos dos europeus. Basicamente, isso corresponde à expansão portuguesa na África. Só que, a partir de 1880, no momento no qual o imperialismo se cristaliza e muito próximo, anos depois, da Conferência de Berlim, até 1900, em apenas 20 anos, 90,4% do território africano está sob domínio europeu. Isto é, isso nos mostra claramente a voracidade europeia sobre a África, isso nos mostra claramente o interesse europeu durante o imperialismo. Para que isso fique claro, vamos ver dois mapas de época. No primeiro, nós temos a África antes do domínio europeu. Uma África que ainda tinha domínio português nessa região, mas era muito pouco seu território. Veja, o território africano está todo dividido. Essa divisão corresponde às tribos africanas. Elas tinham territórios próprios, muitas não se davam uma com a outra, havia guerra entre elas, mas enfim, a África tribal, a África não europeia era assim. Após a partilha da África, após a Conferência de Berlim, o mapa é outro. Veja, todas essas tribos agora estão dentro de territórios, dentro de países nos quais elas não têm uma identidade comum. A identidade comum é a dominação europeia sobre esses locais. Veja, é por isso que uma das coisas que se fala muito até hoje da África, os conflitos tribais, mas não se pergunta a origem deles.
A origem de tais conflitos é exatamente isso. Veja, nesse mesmo território que havia dezenas de tribos, muitas inimigas umas das outras, agora elas devem conviver no mesmo ambiente. E isso não é possível. Isso mostra o interesse europeu sobre a África em dominar determinadas regiões, mas não mostra o interesse dos africanos sobre aquelas regiões. Outro dado interessante é que quando vocês virem muito em mapas linhas retas, pode ter certeza. Essas linhas retas foram geralmente fronteiras que foram estabelecidas, sejam elas em guerras ou não, ou, no caso africano, muitas vezes a revelia dos povos que ali existiam. Guerras e reações à expansão imperialista. Bom, não pensem vocês que toda essa expansão europeia foi aceita por todos os povos. Na verdade, muitos deles reagiram de forma violenta a isso. Como forma de ilustração, vamos ver os trechos a seguir de um filme chamado A Guerra do Ópio. 少墨，这是洞庭湖底的一枚千年水胆，据说服用以后可以立即断掉鸦片烟瘾，恩师不妨一试。惭愧啊！老朽60年宦海沉浮，谁料暮年竟折倒在烟枪之下。少墨，可知皇上这次为何传你进京吗？想必是为了力禁鸦片之事吧。鸦片乃中华千古未见之物，迷人心性，毒害苍生。老朽尚且如此，京城里的王公贵族就更不用说了。不过，以老朽之见，鸦片虽然凶险，但要力禁鸦片，只怕更加凶险。学生愿听恩师指教。禁烟之难，只因如今外有海关受贿，内有权臣贪赃，再加上圣意多变，禁烟，实在是祸福难料啊！宫中答对时，你万不可贸然应命啊！学生一定牢记恩师教诲。 O diálogo visto põe a questão do ópio como um problema na sociedade chinesa. E o filme expõe muito bem isso. Só que esse problema houve uma tentativa de retirá-lo, num episódio conhecido como a Guerra do Ópio, entre 1839 e 1842. A China tenta impedir que o ópio, uma droga, seja vendido dentro daquele país. A Inglaterra estava brigando com isso porque está ganhando muito. Mas, infelizmente, os chineses perdem, a Inglaterra vence e conquista não só o direito de explorar, de vender o ópio, mas também o direito de conquistar terras dentro da China. O exemplo claro é a conquista de Hong Kong, que só no século XX, em finais do século XX, volta ao domínio chinês. Um outro exemplo de guerra que aconteceu como reação é a Guerra Sino-Japonesa, a guerra existente entre a China e o Japão. Em busca de terras, o Japão se dá bem e conquista Formosa, que vira, naquele momento, 1895, território japonês. Outro episódio foi a Guerra dos Boers, colonos sul-africanos de origem holandesa que, residindo ali na África do Sul, não querem impedir, na verdade, que os ingleses conquistem aquele território. Por fim, uma última revolta conhecida é a revolta dos Boxers. Os Boxers eram chineses que armaram uma revolta profundamente xenófoba, isto é, contra o estrangeiro, contra o ocidental, visto que o ocidental só trazia miséria àquele país. A revolta dos Boxers foi uma revolta muito forte, mas mesmo ela não conseguiu impedir a dominação ocidental na China. Bom, tendo em vista essas reações, nós podemos agora traçar, digamos assim, as consequências do imperialismo. Como consequências do imperialismo, nós podemos dizer que ele está ligado à Primeira Guerra Mundial. Veja, segunda Revolução Industrial vai gerar o imperialismo vai levar à Primeira Guerra Mundial.
nós podemos notar uma certa decadência do imperialismo no período posterior à Segunda Guerra Mundial. Esse imperialismo que vai entrar em decadência após a Segunda Guerra Mundial vai ver que os países que ele havia colonizado, os países que ele havia conquistado, vão se tornar cada vez mais independentes. As políticas imperialistas entram em crise e nós temos aí como consolidado o episódio da descolonização afroasiática, descolonização na qual os países africanos e asiáticos que estavam sob o domínio europeu conquistam a sua independência. Só que a conquista de sua independência vai gerar um novo tipo de dominação. Uma dominação que é uma dominação não direta, política, domínio dos territórios, mas uma dominação econômica, uma dependência econômica. A dominação prossegue até os dias de hoje. E o episódio do imperialismo, apesar de toda a sua força, apesar de toda a sua consequência, das mortes que causou, dos lucros que causou a poucos, bem, mesmo assim, ele fica como lição de algo que ainda não acabou por completo e sim modificou a forma. Bom, gente, agora nós vamos à nossa dica de estudos. Bom, gente, como dica de estudo, eu oriento vocês a perceberem o imperialismo como um fenômeno articulado entre consequências da Segunda Revolução Industrial e um fenômeno que irá gerar a Primeira Guerra Mundial. Um outro fator é entender que o imperialismo não é simplesmente uma conquista militar, mas também uma dominação ideológica, de uma forma mais sutil, uma certa aceitação. A ideologia do imperialismo que privilegia a superioridade do homem europeu sobre aqueles que não são civilizados, aqueles que são considerados como bárbaros. Por fim, um bom filme para entender essa lógica do imperialismo é um filme da década de 90 chamado Indochina, que conta a história de uma menina vietnamita que é criada por franceses e, no fim das contas, ela recebe uma educação europeia, mas, no fim das contas, começa a reerguer, ela começa a sentir as suas origens, né, da Indochina mesmo, as suas origens daquela região que está a dominação francesa, e começa a ter uma nova identidade, começa a privilegiar os povos que estão sendo dominados, no caso, o povo original dela. Um bom filme para entender essa questão. Bem, gente, mas é isso. Nos vemos na próxima. Grande abraço e até. Na aula de hoje falamos sobre o imperialismo. Abordamos as práticas do imperialismo. As práticas do imperialismo ocorrem numa Europa, uma Europa da bela época, da era vitoriana, no qual ela se via como superior a qualquer outro continente, a qualquer outro povo, e se via no direito e obrigação de levar a civilização e os bons costumes ao outro povo. Isso através da força militar, da conquista de territórios e também através da questão ideológica da cultura da época que legitimava este avanço. E vimos as consequências do imperialismo. De imediato, o imperialismo vai redundar na Primeira Guerra Mundial, um confronto inter-imperialista. Mas, um pouco mais adiante, podemos notar que o imperialismo vai mudar as práticas. Isto é, após a Segunda Guerra Mundial, haverá movimentos de descolonização. Isto é, a prática imperialista de domínio direto vai acabar. Agora surgirá uma nova prática que será difundida até os dias de hoje. O imperialismo econômico, o domínio econômico, uma forma indireta. Até a próxima aula. Salve, professor! Bom, na minha dica de hoje, eu aconselho trabalhar o imperialismo da seguinte forma. Uma enquanto palavra, uma outra forma enquanto contexto. Veja bem, o imperialismo enquanto palavra vale para várias épocas,
mas enquanto contexto de determinada época deve ser levado em conta. Isto é, o imperialismo romano, o imperialismo ateniense é completamente diferente do imperialismo do século XIX, o imperialismo inglês, por exemplo. Levar o aluno a refletir exatamente isso. Há uma palavra que não deve ser estendida a todas as épocas, porque cada época tem a sua determinada peculiaridade. Bem, no mais é isso. Nos vemos na próxima. Uma boa aula. Até mais. Bom, nós vimos no nosso clipe de abertura a questão do imperialismo no discurso Chamberlain. Ele fala a respeito de uma nação mais superior que vai trazer a civilização às mais inferiores. O contexto do discurso do Chamberlain exatamente é o que nós vamos tratar em aula. O contexto do imperialismo. Como se fosse um momento em que a Europa ensinaria ao mundo o que é o certo, ensinaria ao mundo o que é ser civilizado ou não. Mas uma coisa nós temos que ter certo no momento. Quando nós falamos de imperialismo, nós falamos de uma palavra que se vê durante longos séculos em várias circunstâncias diferentes. Desde Roma, passando pela Grécia, pela Idade Moderna até os dias de hoje. Mas nós trataremos nesta aula do imperialismo que tem relação com o século XIX e com o século XX. É esse o nosso tema. Bom, a primeira pergunta que nós poderíamos falar é: o que é imperialismo? Essa pergunta do que é imperialismo, nós encontramos uma definição no Dicionário de Política de Norberto Bobbio, um sociólogo italiano. Vamos vê-la. Expansão violenta por parte dos estados sobre áreas territoriais da sua influência ou poder direto, e formas de exploração econômica em prejuízo dos estados ou povos subjugados. Veja, esta conceituação nos leva à ideia de a hegemonia de um país sobre outro. Mas hegemonia está relacionada à dominação de um país sobre o outro. Mas veja, não é só a dominação que explica. Nós temos também como ideia de hegemonia a aceitação da dominação de um país sobre o outro. Veja, de um lado é uma força bruta, direta. De outro lado, a aceitação é uma força mais sutil, que aos poucos se incorpora na cultura. O que podemos ver quando vemos imagens de povos africanos, por exemplo, vestidos tais como os europeus. Bom, agora é interessante entendermos o contexto em que ocorre o imperialismo. Primeiro, o imperialismo está relacionado à Segunda Revolução Industrial. É uma consequência da Segunda Revolução Industrial. Há um momento de produção, há uma busca por mercados para essa produção ser vendida, daí o imperialismo, essa busca por outras áreas. Também devemos relacionar e ter uma noção que o imperialismo está relacionado ao progresso técnico-científico, que nós podemos ver como uma melhoria da Segunda Revolução Industrial. A Segunda Revolução Industrial nos oferece a eletricidade, o aço, enfim, novas fontes de energia como o petróleo. É um progresso que, sem dúvida nenhuma, afeta aquele contexto. Aquele contexto também, a economia estava regulada no que poderíamos chamar de capitalismo. Uma nação é como um indivíduo. Ela tem suas obrigações a cumprir e nós não podemos mais abandonar nossos deveres para com tantos povos colocados sob nossa tutela. É nossa dominação que sozinha pode assegurar a paz, a segurança e a riqueza a tantos infelizes que nunca tinham antes conhecido estas benfeitorias. Somente levando a termo esta obra civilizatória, nós cumpriremos nossa missão nacional para o eterno proveito dos povos à sombra de nosso cetro imperial. Salve, turma! O tema da aula de hoje vai ser imperialismo monopolista. Isto é, a concentração de produção e de capital. O local em que ocorre o imperialismo também é importante. Basicamente, a Europa Ocidental e os Estados Unidos, a partir de 1860, 1870.
Nós podemos notar também na época a formação de uma oligarquia financeira. Oligarquia que vai fazer os cartéis, os trustes, enfim, um pequeno grupo que vai dominar grande parte do setor da economia. Esse pequeno grupo vai associar as atividades da indústria com o capital vindo dos bancos, onde há muito dinheiro e onde se requer muito dinheiro. As características do imperialismo são essenciais na compreensão desse momento. Podemos citá-las, por exemplo, necessidade de mercados consumidores. Com a grande produção que ocorre na Segunda